Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast com Fabrício Nogueira, o Fabrício Nogueira Podcast. A gente tinha colocado o nome de Decifrando Cast, só que eu, em conversa com o Fabrício, eu falei, Fabrício, todas as suas redes são Fabrício Nogueira, para facilitar, né, a procura das pessoas por Fabrício Nogueira. E aí a gente voltou por Fabrício Nogueira novamente. É uma alegria estar aqui mais uma vez com Fabrício Nogueira. Meu nome é Igor Miranda, eu estou aqui apenas para facilitar um pouco o bate-papo com o Fabrício, fazer algumas provocações para ele e a gente aprender um pouco com toda a experiência de vida, toda a vida acadêmica aí que você teve. Fabrício, professor, terapeuta familiar. Eu acho que não dá para a gente fazer toda aquela apresentação de informações de novo. No decorrer do assunto a gente vai falando mais um pouco disso. E hoje a gente vai fazer mais um bate-papo sobre a família, sobre as dores que os seres humanos sofrem na vida, principalmente o TDAH, que é uma temática que está mais em evidência e que você tem resultados maravilhosos e tem muito trabalho em torno disso. E é isso, Fabrício. Você tá bem? Eu tô ótimo. Que bom. Maravilha. Cada vez melhor. Perfeito. Bom demais. Fabrício, hoje a gente vai começar com uma provocaçãozinha um pouco diferente, né? Nós postamos alguns vídeos na rede social, né? De alguns outros bate-papos que nós tivemos. E nós tivemos um comentário que eu sei que chamou muito a sua atenção, chamou muito a minha atenção também. E a gente percebe que chamou a atenção até de outras mães, né? Uma mãe comentou assim, eu vou ler exatamente o que está escrito no comentário. Aspas, dar ou não Ritalina? Meu filho vai fazer 7 anos mês que vem, mas é hiperativo e tem dificuldade na escola. Mas é inteligente para outras coisas. Fecha aspas. Isso foi o que uma mãe comentou. E aí uma outra pessoa, uma outra mãe, avó, veio e comentou o seguinte. Experimente. Meu neto não se deu com a Ritalina, mas foi preciso experimentar para saber. Estamos indo para o 3º remédio. E para falar a verdade, no caso do meu neto, não teve melhora. Muito pelo contrário. Ou seja, ela está indo para o 3º remédio, não teve melhora, muito pelo contrário, ou seja, piorou. Mas temos que experimentar, né? Porque cada caso é um caso. E como eu tô aqui com você, né? E fecha aspas, né? Fechou o comentário da pessoa. Como eu tô aqui com você, né, Fabrício, no dia a dia, acompanho o trabalho muito de perto, eu sei que isso te tirou um pouco a paz. E eu achei que seria um tema perfeito para a gente iniciar um bate-papo de hoje, porque a gente viu a repercussão que esse tipo de comentário deu nas redes sociais. A gente sabe que é uma dúvida muito comum de outras mães também. E eu queria falar, Fabrício, nos ilumine, nos dê uma orientação em relação a isso. Eu acho que as pessoas entram em pânico, Igor, quando o assunto ele se trata de algo tão desconhecido assim, que coloca as pessoas em crise. Eu recebo vários contatos de pais, sobretudo mães, né, que estão mais na condução dos seus filhos, dizendo exatamente isso. Meu Deus, eu acho que ele tem TDAH, né? Inclusive, terminei de falar há pouco tempo com um pai e ele falou, o que você recomenda, né, e tal. Eu falei, olha, dá uma olhada no meu curso porque você vai entender algumas coisas a partir da base do TDAH. Ele falou, legal, vou sim dar uma olhada, porque as pessoas, elas não sabem o que está acontecendo. Então, você chega e cria um rótulo, né? Um rótulo chamado TDAH, que é importante que a ciência tenha chegado a essa conclusão, né? De dizer, existem algumas crianças com um transtorno, né? Bioneurológico, bioquímico, que gera nelas uma certa alteração comportamental, né? Que é muito variável. Em algumas crianças vai ter um excesso de energia, que a gente vai chamando de hiperatividade, em outras vai gerando uma desatenção, em outras vai gerando até um déficit de aprendizado, né? Não conseguem aprender. Tem crianças que não conseguem aprender a ler, aprender a escrever como outras crianças. Tem outros casos que vai ter impulsividade, tem outros casos, enfim, né? Quando os pais se deparam com isso, e muitas vezes se deparam em idade escolar, eles entram em pânico. Então, quando você entra em pânico, você não sabe o que fazer. E aí a pergunta é, a quem recorrer? Então,
essa ideia do que a quem que recorrer faz com que as pessoas procurem na internet, no Google, em vários lugares, procurem por amigos. Por quê? Porque, em geral, os pais, particularmente a mãe, ela entra no desespero. Desespero, meu filho tem um problema, meu filho não vai conseguir sair bem na escola, meu filho não vai conseguir aprender, meu filho vai ser discriminado, né? Meu filho tem um déficit. A ideia do déficit, Igor, machuca muito as pessoas. Porque, humanamente falando, qual é o nosso maior medo? Nosso maior medo é ser fraco, é ficar para trás, é sentir-se menor que os outros. Concorda comigo? Sim. Sentir-se menos que os outros. Incapaz, né? Incapaz, sabe? É uma temática que eu trabalho muito, a temática da incapacidade. Então, a única solução, e que aparentemente é a mais plausível e aquela que pode me dar alguma resposta, é recorrer ao médico, ok? Ir a um psiquiatra, ir a um psicólogo, ir a um neurologista e, a partir dali, fazer alguns exames que tragam a comprovação ou não do diagnóstico e, a partir disso, partir para o tratamento. E o tratamento que nós aprendemos desde criança é baseado em remédios. Nós já tivemos um bate-papo uma vez sobre todo o problema dos, né? Sobre todo o problema das doenças desde a Idade Média. Eu acho que esse podcast não vai ao ar porque a gente teve problemas com o som, não foi? Mas eu fiz um histórico de toda a insegurança de saúde desde os tempos mais remotos. E é uma coisa que faz muito sentido. Igual assim, se eu vou ao médico hoje e ele não me receita um remédio, ou não me pede um exame, eu falo, poxa, eu fui lá e aí? Cadê o remédio? Eu vou no próximo. Exatamente. Eu não fico com a sensação de que resolveu. Isso eu, e com toda sinceridade, isso porque eu tô aqui com você, te escutando e convivendo. Mas é uma sensação que tenho. Se eu vou no médico, se eu levo meu filho no hospital e a doutora, por mais que ela olhe e fale que esteja tudo bem, eu sim, mas aí eu vou perguntar, não, mas e se ele sentir isso, eu dou o quê? O que que eu dou? Então, o nosso mecanismo mental é de buscar um remédio, né? Um dos nossos maiores medos não se refere à saúde? Sim. Então você tem um filhinho pequeno, parabéns pelo seu filhote pequenininho, completou 1 ano. Quando ele passa por alguma coisa, você pode entrar em pânico. Sim. Ok? Porque saúde, ele tá mascarando ali por trás o fantasma da morte. Vai que acontece alguma coisa com meu filho e ele morre. Deus, e eu não fiz nada, e eu não exatamente. fiz o que estava ao meu alcance, né? Então, quando a gente fala no profissional de saúde, nós estamos falando naquele que é o nosso salvador, né? Enquanto nos traz uma visão e uma segurança. Uma segurança no sentido de faz isso e não vai acontecer nada, faz isso e vai dar tudo bem. Então, a gente se sente muito seguro com os profissionais de saúde, ok? Sobretudo quando eles têm diagnósticos precisos, né? Você chega lá, seu filho tá com uma febrezinha, e aí ele diz, não, pai, não se preocupa não, isso é normal, dá esse remedinho para ele, volta para casa, e daqui a pouco vai estar tudo bem. E quando você vai ver, acontece tal e Exatamente qual ele isso. falou. Então, nos gera uma segurança muito grande. Então, quando o assunto é TDAH, não é que vai ser diferente. Então, os pais em desespero, eles vão atrás de alguma coisa que traga uma resposta. A pergunta é, o TDAH tem tratamento medicamentoso? É verdade que o TDAH tem tratamento medicamentoso? Não. O TDAH não possui tratamento. Alguns dos remédios que foram desenvolvidos nos últimos 20, 30 anos, que se refere a TDAH, são remédios que visam trazer um pouco mais de tranquilidade em relação aos sintomas. Não a causa, né? Não a causa, não é o tratamento do TDAH. Não existe tratamento para o TDAH. Existe como você atenuar um pouco o poder dos sintomas, porque de repente
o moleque tá louco mesmo de energia, de excessos e às vezes sai de si, né? Ou então isso vai gerar um atraso muito grande na escola, porque ele não consegue aprender a matéria, não consegue prestar atenção, não consegue ter foco. Então, como é que eu faço para gerar um pouco mais de foco? Tem remédio para isso? Sim. Eu consigo fazer por meio de algumas medicações, claro que há casos que sim e há casos que não, eu consigo fazer com que a criança tenha um pouco mais de tranquilidade e foco. Só que quando eu estou dizendo isso, eu também estou omitindo muitos efeitos. Porque a pergunta que precisa ser feita é, beleza, ele vai ter um pouco mais de foco e concentração. Só que a que custo? Essa é a pergunta. Nós estamos obstinados pelo foco, pelo resultado, e a gente esquece que nós somos um sistema e que eu posso estar colocando alguma coisa no lugar, mas gerando 3, 4, 5 desajustes. Então a pergunta a que custo ela precisa ser colocada. Porque quando muitos pais se permitem seguir uma prescrição médica em vista da melhoria do foco, da desatenção, e aí um médico muitas vezes recomenda uma Ritalina, um Venvance, nós estamos lidando ali com um mistério. E o mistério é aquilo ali naquela criança, naquele quadro que eu não sei absolutamente o que está acontecendo dentro dela, eu só vejo um sintoma, que é a falta de atenção. Aquela criança, ela é, entre aspas, tratável com aquele remédio? Vai surtir o efeito nela, né? Porque muitas crianças chega a ser mais de 50%, em que o Venvance e a Ritalina não vão conseguir surtir os resultados. Muito pelo contrário, a criança ela entra em estado de tensão, ela entra em estado de enjoo, ela passa mal, ela muitas vezes perde a capacidade de agir. Há casos em que realmente funciona no sentido de gerar um pouco mais de concentração e foco. Não vou dizer que não. Tanto é que o medicamento ele foi desenvolvido nessa finalidade, né? Uhum. E são recaptadores de serotonina, ou seja, é uma ação que faz com que a sua química cerebral seja favorável. O que acontece é que existem tantos casos em que isso não funciona que existem muitos profissionais de saúde, médicos, que questionam de fato a funcionalidade desse remédio. Entendi. E no caso que funciona, depois eu vou perguntar no caso que não funciona, mas no caso que funciona, qual é de fato a ação que o remédio faz no organismo da criança? Qual é a ação ali que o remédio executa? O remédio ele vai fazer isso que vai causar isso. Porque você falou que o remédio ele não vai agir na causa, então ele só vai ser um controle? Todo remédio é uma química. É uma química que age na química. Essa química nós chamamos de neurotransmissores, ok? Então, o remédio ele vai atuar nos mecanismos de regulação hormonal internos, ou dos neurotransmissores, ou na química. Qual é a química que está presente numa criança que está com um quadro de muita desatenção? Em geral, ela está tomada por cortisol ou ela está tomada por adrenalina. A química da agitação que faz com que os pensamentos não parem, a cabeça não pare, que faz com que isso muitas vezes reverbere para o corpo, né? Você vê que muitas crianças que têm um quadro de hiperatividade, mesmo que não seja uma hiperatividade visível, porque existe a hiperatividade visível e a hiperatividade invisível. O que é a hiperatividade visível? É aquela que reverbera no corpo. Então, a criança não para, né? A mão não para, o pé não para, e fica com o pezinho batendo, aí fica com a cabeça para cá, para colar, o tronco inquieto o tempo inteiro. Essa é a agitação visível, mas também existe a hiperatividade não visível, ou seja, os pensamentos que não param. Esse
muitas vezes gera desatenção. Porque se os meus pensamentos não param, como é que eu tenho foco? Uhum. Então, a química ela vai agir em torno disso. A criança com TDAH tem uma superativação em campos neurológicos, que a gente chama do sistema límbico, muito forte. Sobretudo em alguns órgãos que nós chamamos de amígdala cerebral, né? Ou núcleo accumbens, ou o nosso próprio hipocampo, que é responsável pela memória. Imagine você, memória de curto e longo prazo. Então, se aquilo ali está superativado, aquilo ali está dizendo, cuidado, tem alguma coisa ao teu redor que é perigosa. Então, pensa comigo. Vamos falar com os pais aqui. Se você está muito agitado, preocupado com alguma coisa, você consegue prestar atenção naquilo que o seu colega vai falar com você? Ou passa batido? Não tem como. Porque a gente está aqui. Então, esse processo é um processo que vai acontecer muito quando a criança com TDAH ela está superativada. A pergunta que a gente tem que se fazer é: essa criança está superativada por quê? É simplesmente um defeito de fábrica ou estão acontecendo coisas na vida dela ou aconteceram coisas na vida dela que fizeram com que o corpo dela entrasse em estado de alerta? O TDAH é um estado de alerta. Dependendo desse estado, ele pode ser constante ou ele pode ser periódico. E muitas vezes, a estrutura emocional fragilizada, que já vem fragilizada dos pais, os pais não entendem muitas vezes isso, né? Uhum. Pais com estrutura emocional fragilizada geram filhos com estrutura emocional fragilizada. Essa estrutura fragilizada vai fazer com que o meu corpo precise superativar áreas de defesa. O que, por exemplo, seria essa estrutura emocional fragilizada? O que a criança sente? O que acontece na casa dela? Quais são as situações que geram isso? Porque, pelo que você falou, eu cheguei à conclusão de que a estrutura emocional fragilizada gera alteração neurológica que gera o TDAH, que a criança fica com essa sensação de alerta o tempo todo. O que causa isso, de fato, no dia a dia? Olha, sempre é relacionado com o ambiente. As causas, Igor, sempre estão relacionadas com o ambiente. Agora, não quer dizer que as causas começaram de hoje. Concorda comigo? Às vezes, as causas daquilo que está acontecendo com a criança, elas remontam aos pais, aos avós, aos bisavós, situações ambientais, ou seja, lugares que eles frequentaram de muita tensão que exigiram muita autodefesa. Então, em geral, crianças com TDAH têm pais muito reativos. Pode ser que seja o homem, pode ser que seja a mulher, o pai, a mãe, mas muito reativos. Muito reativos significa o quê? Eles estão também em estado de alerta. Uhum. Você não vai encontrar uma criança com TDAH com pais lights. Não tem como, com um ambiente Não familiar tem como. calmo, Então, né? assim, pais lights vão gerar crianças com TDAH. Não existe isso. Ai, Fabrício, mas eu sou muito light, eu sou muito de boa. Eu quero que você me fale sobre o seu interior e não sobre o seu autocontrole. Porque a gente confunde isso. Tem muita gente que diz assim, eu sou de boa, mas porque ela tá ali na tensão o tempo inteiro se autocontrolando, porque ela sabe que se ela soltar, ela estoura. Então, quando eu falo sobre alguém ser light ou não, eu tô falando sobre a estrutura interna. Eu não estou falando sobre o que a pessoa se permite fazer ou não se permite fazer. Tem pessoas que vivem no autocontrole o tempo inteiro e elas vão dizer para o mundo, muitas vezes, que elas são tranquilas. Eu tenho um parente, por exemplo, que ele é muito tranquilo. Eu sempre conheci essa pessoa como uma pessoa tranquila. Sempre vendeu a imagem de tranquila. Mas essa pessoa, quando ela é provocada,
ela perde completamente o controle. Fica vermelho, ao ponto de ser capaz de matar. Caramba. Quer dizer, o autocontrole muitas vezes está o quê? Mascarando a realidade. Isso é muito presente em pais de crianças com TDAH. Então, não tem como, ok? Praticamente 90% das crianças com TDAH ou mais são oriundas de uma raiz tensa. E nós estamos falando de raiz tensa, mas a gente está falando sobre a química. A química da tensão, da autodefesa, é a adrenalina. É o cortisol. É assim o seu corpo ativado para que você se proteja, para que você se defenda. Afinal de contas, o nosso maior programa corporal é o programa da sobrevivência, você concorda comigo? Com certeza. E é o programa da autodefesa, você concorda comigo? Imagine você que todo o nosso corpo ele é programado e projetado para se autodefender, todas as estruturas do nosso corpo. Então, quando você tem uma estrutura de autodefesa muito ativada e, com isso, estruturas orgânicas muito ativadas, isso vai gerar TDAH. E aí a química, né? E aí a química desenvolvida pela indústria farmacêutica é uma química que vai fazer com que o seu nível de serotonina e dopamina seja aumentado, que são os hormônios da paz. Então você tem internamente algo que está te matando, dizendo assim, cuidado, você está sendo atacado. Mas aí vem uma química por trás e diz assim, não, é mentira. Tá de boa. Não, tá tudo bem, não tem ninguém te atacando, não. Esse é o efeito do remédio. O efeito do remédio é isso, ele não vai alterar o estado emocional, ele vai alterar, ou melhor, ele vai burlar essa química e fazer com que haja uma recaptação nessas estruturas hormonais, ou seja, nos recaptadores de serotonina e dopamina, de modo que a pessoa tenha a sensação de que está tudo bem. Quando ela tem a sensação de que está tudo bem, ela se acalma. Performa. E aí ela consegue se concentrar mais. Mas e aí eu te pergunto... Isso no caso que funciona, você me fez a pergunta. Isso. No caso que funciona, esse é o processo. Não obstante ele não seja real. Então você vai encontrar várias crianças que estão fazendo uso de medicação e que você percebe que ela tem uma agitação ali, mas é como se ela estivesse numa camisa de força. Ela tá tensa, mas ela tá amarrada. O remédio age como se fosse uma camisa de força. Como se fosse uma camisa de força que você tem a sensação, mas a sensação ela é meio que burlada e no final de contas você tem uma pseudo-paz. Então, e depois que passa o efeito do remédio, volta tudo. Todos os pais sabem disso. Todos os pais que ministram medicações para crianças com TDAH sabem que tudo tem validade. A validade é o efeito. Só que toda vez que você burla, quando o efeito passa, você também tem o efeito rebote. Toda medicação tem um efeito rebote. E é óbvio que se você forçou um estado de paz, você depois vai ter uma maior agitação e uma maior agressividade. Então, eu conheço muitos pais que fazem isso. De segunda a sexta, dão ali o Venvance, a Ritalina, e no sábado e domingo não dão, porque sabem que ele não precisa performar, mas tem que lidar com todas as consequências, porque tudo volta. Ou seja, não é tratamento. São paliativos em vista da performance. Para que ele, durante a semana ali, consiga performar um pouco melhor, se concentrar um pouco melhor e atingir os seus resultados. E qual a consequência disso? Porque assim, você falou que o remédio age como uma camisa de força. Então a pessoa dá o remédio, reprime. Mas tá tudo ali ainda, né? Tá reprimido, tá controlado.
Aí passa o efeito, dá um remédio de novo. Passa o efeito, dá um remédio de novo. E isso sendo feito em 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos. Nós não temos respostas para isso. Como assim? Nós não temos ainda tempo suficiente de análise medicamentosa para dizer quais são os efeitos de uma Ritalina por 20 anos, 30 anos. Caramba. O que nós sabemos é que nenhuma medicação psiquiátrica ela é recomendada a longo prazo, porque ela pode gerar efeitos muito negativos. Inclusive, nos últimos dias tem saído muitas matérias, né, sobre as consequências da administração de usos de medicações de uso psiquiátrico. Uhum. Então, assim, é muito delicado. É muito delicado, sabe? Você pode ter ali no gap de uma medicação um pico tão grande emocional que isso pode levar uma pessoa ao suicídio. Caramba, velho. Nós estamos falando de coisas muito fortes, coisas que, na verdade, nunca deveriam ser administradas para crianças. Inclusive, existe uma recomendação muito forte que abaixo dos 18 anos de idade não seja feito. Muitas vezes se faz porque os pais entram em pânico, entram em desespero, não tem soluções. Eles não sabem que é possível você tratar isso de uma forma mais profunda. Muitas vezes eles não entendem que as realidades do TDAH, aquelas que estão startando os sintomas, são profundas, são emocionais e que são tratáveis. Tem solução. Tem solução porque você consegue agir na raiz. Então, você agindo na raiz, você age no sintoma. Uhum. Os sintomas se tornam mais brandos. Eu tenho vários pacientes que eu cuido não cuido dos sintomas, eu cuido da raiz. Eu olho para o sintoma e vou trabalhar na raiz. Eu olho para o moleque que está com problema de insônia. E aí eu vou lá e pergunto, o que está gerando a sua insônia? Isso numa criança com TDAH. O que está gerando sua insônia? Ele fala, minha cabeça não para. É um processo de ansiedade. Eu preciso... Alguma coisa dentro de mim diz assim, vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Se eu não fizer nada, eu fico maluco. Você sabe qual é o momento mais triste do meu dia? O momento que eu tenho que dormir. Isso eu escuto dos meus pacientes. Olha que loucura. Então, quando você chama isso de um simples transtorno, você não tá você está colocando uma lente míope para o problema. Como se a questão fosse simplesmente performance. Gente, TDAH não pode ser visto como um transtorno de performance. TDAH precisa ser visto como algo que está gerando muito sofrimento àquele ser e ele não consegue explicar. Ele não entende. Nem não consegue explicar e não consegue dizer nem o que ele sente. Então, eu tenho muito paciente com TDAH que tem fobia social violenta. Aí você chama isso de TDAH. O problema não é o TDAH, gente. O TDAH é a consequência. O TDAH é o jeito que isso acaba afetando a minha performance acadêmica, digamos assim, ou profissional, ou faz com que eu esqueça coisas, ou que eu seja meio atrapalhado na vida. Mas o problema não é esse. O problema de base pode ser uma fobia social. O que é uma fobia social? Eu tenho muita dificuldade com pessoas. Eu tenho um drama muito grande com pessoas, porque elas olharem para mim já me gera pânico. Olha que loucura. Isso são relatos de pacientes com TDAH. E quando você vai lá e consegue agir nessas coisas que estão no submundo do TDAH, ou seja, nas raízes, nas origens, o que acontece? Tratando aquilo, ela começa a relaxar mais. E quando você vai ver os sintomas do TDAH de desatenção, de falta de foco, melhoram 30%, 40%, 50% e às vezes em pouco tempo de tratamento.
Porque você consegue ir na estrutura que realmente está sendo a causa do TDAH. Faz sentido? Não, faz sentido demais. E você falou que a criança tem essa fobia social, esse medo, que ela olha pro lado e sente que vai ser atacada, que vai ser julgada. E como a criança lida com isso na escola? Fechamento. Eu, particularmente, tinha algum problema quando criança. Doidinho, né? Doidinho. Adoro essa palavra, doidinho. Por quê? Porque eu tinha muita timidez. Eu tinha medo do que iriam pensar de mim. Um medo exagerado. Isso é fobia social. Só que um medo exagerado... Claro que é um medo exagerado. Eu vou contar um exemplo. Então, certa vez eu estava em sala de aula com tanto medo das pessoas, eu passei mal. E aí já a muito custo, levantei o dedinho assim e falei, tia, posso ir no banheiro? Claro. Aí fui ao banheiro. E tava com vontade de vomitar. Tava passando mal. E nada de eu estar lá fora e o vômito vir. Aí já comecei a ficar com medo de novo. De quê? Tava demorando demais. Iam brigar comigo, porque eu tava demorando demais. Então eu falei, deixa eu voltar, tenho que voltar. Né? Isso era pequenininho. Quando eu voltei, passei mal. Cadê que eu tive coragem de levantar a mão mais uma vez? Eu vomitei a sala inteira. Caramba. Na turma. Eu vomitei todo mundo. Aí a tia falou assim, por que você não pediu? Eu falei, porque eu já tinha pedido. Então, o que acontece? Aqui eu tô trazendo um caso, que é o meu caso, para dizer o seguinte... O que aquela criança, o que aquele Fabricinho, aquele bebezinho que pensa que era tímido? Não, isso aqui continuou na minha vida, até a fase adulta. Quando eu desenvolvi uma metodologia por meio da qual eu consegui trabalhar isso dentro do Fabrício. E é porque eu consegui trabalhar isso dentro do Fabrício que eu consigo trabalhar em outras pessoas. Quando você vai nas raízes das coisas. Então, o Fabrício tinha uma certa fobia social? Sim, tinha uma certa fobia social. Você sabe qual era o maior drama que eu passava na escola? Se chamava artes cênicas. Eu tremia com artes cênicas. Aparecer, né? Meu Deus do céu, como pra mim era um terror. Era um terror. Quando eu tinha que ir para aula de artes, eu implorava para, pelo amor de Deus, ser a árvore. Lembra da árvore? Sim. É aquela que você coloca a mãozinha assim e fica quietinho paradinho. Parado. Ninguém mexe com você. Esse é o Fabrício Nogueira. Então, veja bem, estudando também a minha história, estudando também as coisas que estiveram presentes dentro de mim, e eu só posso dizer que estiveram porque eu aprendi como tratar, que hoje eu posso olhar para uma criança e dizer assim, meu Deus, olha o Fabricinho aí. Olha aí, olha o passando a mesma coisa. Olha o Fabricinho. Com medo dos olhares, com medo dos ataques, com medo dos julgamentos. O que vão pensar de mim? Gente, isso é tão poderoso na vida de uma criança que isso paralisa. Ora, se paralisa ao ponto de você... No meu caso, vomitar uma sala inteira, não vai te paralisar ao ponto de você não conseguir aprender uma matéria? Prestar atenção na aula. Prestar atenção numa aula? Se concentrar, ficar quieto. Claro que no meu caso, a minha biologia, não sei porquê, tem que entender a biologia dos meus pais para isso, a minha biologia me deu uma superdotação. Me deu um caminho de mais inteligência, me deu um caminho assim de não ter dificuldades com estudos, muito pelo contrário. Eu pulei séries na minha vida, né? Eu pulei séries, eu pulei da 3ª para a 4ª série. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, mas foi a realidade. Eu sentia que aquilo ali era muito fácil, muito tranquilo, pedi para minha mãe ver se ela conseguia alguma coisa. A escola propôs que eu fizesse a prova do outro ano, eu fiz a prova, passei, eles me aceitaram. Pronto. Eu entrei numa outra série no meio da turma. E seguiu a vida. Isso não me atrapalhou em nada academicamente, porque eu sempre fui muito inteligente para a área da academia, para a área da escola, ok? Entretanto, eu tinha fobia social. Então, há casos, por isso que eu falo que há milhões de tipos de TDAH. Há casos, por exemplo, em que essa fobia vai interferir na minha capacidade de aprendizado, sim.
Por quê? Porque o meu corpo vai me deixar em alerta. Estão me olhando. Ó, eu já tive paciente que tinha isso. Estão me olhando. E aí muitas vezes tinha que sentar na última cadeira, porque se ela não sentasse na última cadeira, a sensação de estarem olhando, de estarem falando dela, de estarem perseguindo, de estarem criticando, de estarem julgando, né? E a sensação interna dessa pessoa, ela tinha a sensação de ser a pior pessoa do mundo. Ela tinha a sensação, inclusive, de ser má. Caramba, velho. Olha, gente, se a gente não parar para olhar para as nossas emoções, é o que eu falo, sensações, emoções. Se a gente não parar para entender as emoções que estão presentes em nós, pais, para depois a gente entender as emoções que estão nos filhos, a gente vai sempre pensar qual é a solução da vida do meu filho. Ritalina. Não é solução. É uma camisa de força que faz com que ele esteja quieto quando a vontade do corpo dele é lutar. Chega a ser uma judiação, né? É uma completa judiação. Então, você pegar um comentário daquele que foi colocado nas minhas redes sociais, experimente o que der. Tá dando tudo errado, mas experimente. Isso é uma loucura. É fazer das nossas crianças verdadeiras cobaias. Gente, os nossos filhos não merecem isso. Ainda mais porque eles estão sendo injustiçados, Igor. Como assim? As crianças estão sendo injustiçadas, elas estão sendo taxadas de mal educadas, de incapazes, de burras, de descontroladas. Se uma pessoa chegasse pra você na sua cara e dissesse assim, nossa, Igor, você tem um transtorno. Ó, não, sai fora. Você tem um transtorninho. Eu tô bem. Você não me nega, não. Você não nega, eu tô vendo, tua mão não para aqui, ó. Tá mexendo isso aí o tempo inteiro. Você não me nega, você tem um transtorno. Menino, você é um desajustado. Lembra da palavra que a gente tá usando? Como é que você se sentiria? Não bem. Sai fora, velho. Sai fora, tô de boa. Com isso, que conversa é essa? Então, a criança, a gente pensa que a criança é um ser inerte, que a gente faz as coisas que ela não sente nada. Gente, as crianças, quando são taxadas com TDAH, cara, ela se sente a pior criatura do mundo. Ela vai carregar isso até o último dia da vida dela. Gente, as crianças não têm TDAH. As crianças, elas têm um transtorno de uma necessidade excessiva de se autodefenderem, de se protegerem, porque ela tem uma sensação que ela não sabe explicar de estar sendo atacada. Como essa minha pacientezinha. Tinha alguém olhando para ela e dizendo sua Zé Ninguém? Tinha? Não tinha, não. Mas ela sentia que sim. Caramba, velho. É uma coisa que ela sente, é involuntário. E hoje, depois dela fazer todo um tratamento comigo, que eu dei alta pra ela, o que ela disse? Tô bem. Eu tô sorrindo pra minha pior inimiga. Tipo isso, entendeu? Nenhum professor incomoda, ninguém me incomoda, a vida não me incomoda. Tá feliz, se arruma, se pinta, né? Tá vivendo uma fase muito gostosa. Consegue performar. Não, mudou a vida. Pode perguntar pra mãe dessa guria o jeito que ela chegou aqui. Ela chegou aqui destruída. E aí, ela vai ser taxada eternamente como uma TDAH? É isso? E às vezes tomar Quer remédio, dizer, né? Se ela hoje for no neurologista e ela contar a história dela, será se ele vai passar um remédio pra ela ou ele vai olhar pra ela e vai dizer assim, você tá super bem, vai-te embora daqui, vai viver, vai ser feliz. Inclusive porque muitas vezes, Igor, a gente taxa uma criança de TDAH ou não, muito no olhômetro, a partir de coisas que não tem nada a ver, ninguém tem obrigação de gostar de tudo, não. Eu não gostava de ciências naturais quando eu era moleque. Eu não gostava de geografia, eu não gostava de história, eu não gostava de português, né? Eu era muitíssimo inteligente
E na área de exatas, eu chegava no terceiro bimestre, já tinha fechado toda... Terceiro trimestre. É isso? Nem lembro mais. É bimestre. Bimestre. Eu já tinha passado em tudo, nem ia fazer as provas finais, né? Pessoal, às vezes eu ia fazer as provas finais só para ajudar meus colegas a passar. Mas nas matérias em que eu não tinha muito apreço, eu não tirava 10. Muitas vezes não tirava nem 8. Então, se fosse isso levado em consideração alguns anos atrás, alguém poderia chegar para mim e dizer, você não tem TDAH? Que conversa de TDAH, rapaz? Eu não tenho é gosto por isso. Eu só não gosto. Eu não gosto. Não me conecta. Todos nós somos diferentes. E eu tenho uma pergunta agora em relação a isso, porque você teve essa dificuldade, né? Você teve essa situação quando você era pequeno e você hoje é um cara que... É engraçado você falar que você era uma pessoa extremamente tímida, porque você fala com maestria, você tem um domínio da fala, você consegue apresentar e conversar e usar as palavras muito bem, você se comunica muito bem e você era uma pessoa tímida, cara. Então, isso vem a minha pergunta. Você falou também que partes das sensações, do sentimento, da estrutura emocional da criança causam ativações no cérebro dele, deixa o cérebro dele superativados. Isso faz, então, com que crianças com TDAH ou crianças que não tenham TDAH, mas tenham passado por coisas que você passou, sejam crianças que são mais inteligentes, porque você passou por uma situação e você é um cara muito inteligente. O nível acadêmico que você tem, o sucesso profissional que você tem mostra isso. Nós temos que sempre fazer a pergunta para o nosso corpo em torno das necessidades. Nós somos muito bobinhos ao avaliarmos a nossa história, Igor. A gente não faz as perguntas certas. Por que eu preciso ser mais inteligente? Fala para mim. Por que você precisa ser mais inteligente? Para ganhar dinheiro? Para trabalhar? Para performar? Para sobreviver? Você tem que perguntar para o corpo. Para o meu corpo. Qual é o programa número 1 do seu corpo? Sobrevivência. Programa número 2? Proteção. Proteção. Então, para que eu preciso ser mais inteligente? Para sobreviver e me proteger. Por quê? Eu já falei para quê, agora por quê? Para que ninguém me ataque. Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu preciso ser mais inteligente? Por que eu preciso ser mais inteligente? Porque eu me sinto mais capaz, desprotegido. O corpo ele não vai produzir uma coisa à toa, você concorda comigo? Nosso corpo ele é muito perfeito, ele vai produzir uma coisa à toa. Por que eu preciso te dar mais inteligência? Porque eu preciso me proteger mais. Ou seja, se eu preciso me proteger mais, é que nem o TDAH. Milhões de pessoas com TDAH são superdotadas. Mas por quê? Porque o corpo precisa. Porque ele é mais frágil. Então o corpo produz mais. Se eu sou mais frágil, eu preciso dar àquele corpo uma inteligência maior para que ele se proteja mais. Então, uma coisa que a gente não tem muita noção é o papel da inteligência. Vamos falar do cérebro, vamos falar da razão, vamos falar da nossa estrutura cortical, nossa estrutura racional. Para que a natureza desenvolveu ou evoluiu no ser humano a estrutura cortical, a estrutura cognitiva, a estrutura racional? Para quê? Proteção. Proteção. Qual a diferença entre nós e um animal? O animal ele não consegue encontrar soluções para suas desproteções. Concorda comigo? Nenhum animal, não sendo dotado da nossa estrutura cortical, como nós temos, ele não consegue encontrar soluções. Então, o que o homem tem que os outros animais não têm? A capacidade de construir caminhos inteligentes que lhe protejam. Então, quanto mais inteligente, provavelmente mais sensível. A sensação interna desse ser mais inteligente provavelmente é de maior incapacidade.
Aqui nós estamos falando do universo das sensações, das emoções. Lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro. Ele tem uma sensação de incapacidade e de insegurança terrível. E aí que o processo cognitivo de inteligência construiu desde pequenininho nele um percurso, um caminho para que ele desenvolvesse canais de ser mais seguro. Então, às vezes, ele nem percebe, se ele não for atento, que ele é inseguro, porque a inteligência levou ele para estar mais seguro. Esse foi o processo que aconteceu com você? Esse é o processo que acontece comigo e com muitas outras pessoas. Você fala acontece ou aconteceu? Acontece? Aconteceu porque tá fazendo parte da minha história, né? Ou seja, tem 40 e poucos anos aqui de história construindo isso em mim, porque isso não está no nosso controle. Ninguém é mais inteligente porque escolhe ser mais inteligente. O corpo faz isso para você. Caramba, que fenomenal. É a sua natureza que constrói isso. Mas é sempre a lei da oferta e da procura. Legal, né? Ou seja, se eu tenho uma necessidade, o corpo desenvolve. E se você é pacífico? Se você nasceu de boas, meio ripão assim, não tem estresse nenhum, tem insegurança nenhuma, e Tá na paz. Tá na paz, nenhum predador vai te engolir, tal, boa. Você vai ser mais inteligente ou menos inteligente? Menos. Menos inteligente é uma questão de necessidade, por isso que eu te respondi. É a necessidade que faz a realidade. E aqui o que vai interferir muito é aquela sua primeira pergunta, o ambiente. O ambiente interfere muito nisso. Então, há ambientes com necessidades muito duras. Climas familiares tensos, né? Climas familiares, a própria estrutura de um país tenso. Países com situações de guerras muito fortes geralmente produzem muitos gênios. Porque ele precisa ter uma inteligência além do normal para conseguir se proteger diante de tudo aquilo. E quando você traz essa parte do ambiente familiar, o que gera um ambiente familiar tenso? Se você puder até me dar um exemplo assim de algum caso de famílias, você que teve tanta experiência na vida, atendeu tantas pessoas, tantas famílias, tantos casais, o que é um exemplo assim que a pessoa de casa possa olhar e falar, cara, o meu ambiente familiar é tenso? A pergunta é sob a ótica de quem? O clima familiar é tenso, mas sob a ótica de quem? Porque se você me perguntar pela ótica da criança, o clima familiar tenso pode ser sob a ótica da mulher, entendi, da esposa, pode ser sob a ótica do homem, pode ser sob a ótica dos filhos. Deixa eu falar um pouquinho sobre a minha casa. Tá. Minha casa, minha vida. Ok? Então, por exemplo, eu via que o clima da minha casa, ele era tenso 100% das vezes. Caramba. Não havia clima de paz na minha casa. Na casa dos meus pais. Então, o meu pai era sempre triste com a minha mãe. Porque na visão dele, ela nunca estava feliz com nada. Ele podia mover céus e terra. Ela estava sempre insatisfeita. Minha mãe, do ponto de vista dela, sempre insatisfeita com meu pai, porque ele, na visão dela, era grosso, era bruto, xingava, não dava nada para ela, ela não tinha direitos, ela só tinha deveres, era subjugada, era humilhada, era destruída. Então isso desde sempre fez com que a relação dela com ele fosse uma relação hostil. E ele tinha uma paixão por ela, uma loucura por ela que não era correspondida. Seu pai era muito apaixonado. Muito apaixonado, mas era uma paixão não correspondida que virava sádica. Porque como ele não era correspondido, então ele machucava. Caramba. Ok? E nesses contextos, eles condividiram o lar por mais de 30 anos, ok? Qual é a visão dos filhos? É uma visão light ou uma visão tensa? Muito tensa. Então, havia diálogo? Não. Eu aprendi a dialogar em casa? Não. Então, provavelmente, eu vou ser uma pessoa que tenha dificuldades em criar conversas e diálogos, sim ou não? Sim. Porque o meu ambiente construiu isso.
A não ser que o meu organismo, sentindo tudo isso, criou também um caminho para vencer essa dificuldade. Nós somos assim, nossos organismos constroem caminhos. Então, às vezes, dessa realidade, o corpo leva você a ser uma criança expansiva. Pode ser. Ou uma criança tímida. Você teve esse ambiente que não colaborou com esse aspecto do diálogo, então você teve fobia social, né? Você foi uma pessoa fechada, sozinha, tímida, isolada. Mas, em compensação, hoje você é um adulto extremamente comunicativo. Mas veja bem o que acontece. Olha só que curioso. Falando um pouquinho da minha história. Uma história cheia de dramas. A minha mãe teve um processo de gravidez muito difícil com os filhos, em particular comigo, porque ela estava num processo de separação. Uhum. Ela estava num processo de separação antes dela engravidar de mim. E como eu falei, meu pai tinha uma obsessão pela minha mãe. Era uma obsessão porque ele não aceitava perdê-la ao mesmo tempo que ele judiava muito dela. Uhum. Chegava até a agredi-la fisicamente. Nossa. Sim. Isso sem falar nas agressões verbais e emocionais. E todos os abusos possíveis, né? Então, veja bem, o tempo da gravidez em que minha mãe engravidou do meu pai, que foi uma coisa forçada, não foi natural, ele, para não perdê-la, forçou uma relação, ok? Você é o filho mais velho. Eu sou o filho mais novo. Mais novo. É o mais lindo, sempre é o mais novo, né? Não, tá certo. Faz sentido. Então, o que minha mãe sentiu dentro dela quando eu estava dentro dela? Agredida, abusada, tensa, 24 horas por dia. Tudo isso é comunicado a quem, Igor? Ao bebê? Ao bebê. Desprotegida. O bebê, né? vai sentir pelos hormônios que vão chegar a ele que o mundo é pacífico ou que o mundo é hostil. É hostil. Isso está na origem do TDAH, por exemplo. Isso está muitas vezes na origem do TDAH. Pode vir de uma situação muito agressiva enquanto, por exemplo, processo gestatório. Mas e quando a mãe... Pode acontecer, Sim. entende? E quando a mãe tem uma gestação que ela julga tranquila, ela fala, não, mas meu esposo estava aqui do meu lado e me apoiou, e mesmo assim a criança vem do TDAH. Então, são os casos, né? Eu tô falando do caso, por exemplo, de uma gestação difícil, como eu atendo muitas pessoas, muitas crianças que as mães retratam para mim que a gravidez foi terrível, ok? Mas há casos também em que a gravidez não foi terrível. A mulher tinha um esposo que o apoiava. Entretanto, o que há de se ver aqui é o histórico de vida, ou seja, as questões genéticas. Então, essa mãe e esse pai eram pessoas pacíficas durante a vida. Pacífica, eu quero dizer o seguinte: como é que ela sente o mundo ao redor dela? Hostil? Como é que ela sente os julgamentos? Como é que ela sente o medo? Não dá pra querer que o pai seja assim e o filho não seja, né? Então, por exemplo, muitas mães, eu escuto relatos assim, que relataram terem tido gravidez muito tranquila e que sentiram, sim, certas inseguranças, têm pais com TDAH. Homem. O pai é TDAH. Então, aquilo ali foi para criança, ok? Não tem outra origem. De onde vai vir? A mãe, digamos, é mais pacífica, mais tranquila, leva as coisas mais de boa. E a criança é toda pro lado do pai. É isso. Eu, por exemplo, tenho um sobrinho com TDAH, eu já falei. O irmão dele não tem TDAH. O irmão dele puxou mais a minha irmã e o outro irmão puxou mais o pai, que tem TDAH. Então, são combinações genéticas. Sim. São as combinações genéticas. Não tem como o TDAH vir do nada. Como eu falei, mesmo que não haja mãe ou haja pai, às vezes um processo gestatório pode ser o que starta um fenômeno, ok? Como acontece em muitas situações.
mas é muito difícil que venha do nada. Não existe Entendi. o processo que venha do nada. Tendo em vista o que você falou e o que você passou, e obrigado por compartilhar a sua história, você tem TDAH, então? Você diria que você passou por esse processo? Não. Por que não? Porque o TDAH não se instalou em mim, não sei por quê. Agora, os processos que muitas vezes estão ligados às causas do TDAH, muitos deles estão dentro de mim. Como, por exemplo, eu falei sobre a fobia social. Ou seja, tem um monte de criança que às vezes tem um sintoma, mas que não tem TDAH e foi diagnosticada ou às vezes está tomando remédio sem ter. O processo, às vezes, ele não aparece como TDAH, mas ele aparece como ansiedade. Um transtorno de ansiedade. Eu vejo em praticamente todos os casos de TDAH, aí é importante a gente colocar as coisas no lugar. TDAH tem relação com ansiedade. Eu não conheço um caso de TDAH que não tem ansiedade. Mas eu conheço um caso de ansiedade que não tem TDAH. Entendi. Você tá me entendendo? Uhum. Então pode afetar várias áreas da vida, mas não necessariamente níveis de desconcentração ou de hiperatividade. Agora, se você me perguntar assim, durante muito tempo na minha vida eu fui muito irrequieto. Irrequieto, assim, o meu corpo ele não conseguia ficar quieto, não conseguia ter paz. Sentar e ficar quietinho? Você não conseguia. Não. Eu sou um pouco, né? Você mesmo fala aí que você tá mexendo na mão toda hora. Isso. Então, por exemplo, a gente tem a tendência de querer rotular os excessos. Mas, às vezes, em outros pontos aparecem sintomas. Ok? Aqui você precisa entender o que gera sofrimento, não o que gera TDAH. Por isso que eu digo, a lógica que a gente tem praticado é uma lógica que ela está enviesada. Você olha para o TDAH e não olha para as origens do TDAH, que são as que mais geram sofrimento interno. Tipo assim, você tá preocupado com o rótulo, meu filho tem TDAH, e eu preocupo com isso, e a criança tá sofrendo, e Você está preocupado que sua criança não vai conseguir performar na escola, quando na verdade ela está num sofrimento profundo e ninguém está olhando para isso. Caramba. Fabrício, você falou um pouco do que aconteceu na sua casa, né, e compartilhou, e voltando um pouco nessa questão, então, tendo em vista o que você passou na sua casa, na sua vida, que você relatou, o que aconteceu entre os seus pais, que refletiu na sua vida, pais e mães que estão assistindo a gente, que conseguem identificar as coisas semelhantes, ou às vezes não tão profundas quanto aconteceu na sua casa, mas olham para a casa dele e falam, cara, isso acontece na minha casa. O que de fato eles podem fazer e já mudar de forma prática, que vai de fato refletir na melhora dos sintomas do TDAH do filho? Igor, todo processo conflitivo entre pais gera insegurança nos filhos. Ou se a palavra não for gera, pode ser alimenta ainda mais. Porque quando você não cresce num clima de diálogo e num clima de amor, biologicamente você já tem falhas. Então, imagina você na casa dos meus pais, uma estrutura que tem bases nordestinas, né? Meus pais são do Nordeste, que já tem uma certa estrutura, assim, um pouco mais, sei lá. As antigas gerações não entendiam muito essa coisa do amor, né? Uhum. Você é nordestino também? Eu sou nordestino, nasci em Fortaleza. Que gostoso. Cresci em Brasília. E nasci em Fortaleza. Amo meu Ceará. Agora, veja bem. Quando você cresce numa base em que alguns parâmetros, alguns padrões já não são os melhores possíveis, né? Muitas vezes tem um pai agressivo, ausente, perdão. Ou uma ausência de contato físico enquanto carinho, enquanto amor. Isso vai haver em todas as culturas. Eu vejo culturas do sul muito fortes com isso, culturas
do Sudeste muito forte com isso, Minas Gerais, Nordeste, o Norte nem se fala. Então, a ausência de contato que eu digo é isso, é o toque, é o abraço, é o amor, é o beijo. Isso já vai fazer com que haja uma insegurança emocional. Ou seja, o toque, o contato é muito bom. Claro. A nossa pele é o maior órgão do nosso corpo para isso. Para que a gente sinta a segurança por meio do toque. E na maior parte das vezes, o toque vem como insegurança. Como assim, Fábio? É um beliscão, é um puxão de orelha, né? É um cascudo, é um tapa, é uma correção, é uma chinelada. Então, muitos pais, eles usam do toque para um efeito reverso. E isso dentro do ambiente familiar, quando o casal não tem entendimento, não tem diálogo e não tem alegria e cumplicidade um com o outro, o clima familiar é o pior possível. Então, partindo do pressuposto de que o ambiente forma a nossa personalidade e a nossa segurança ou a nossa insegurança, um clima tenso ele vai fomentar em você o quê? Insegurança. Instabilidade. Insegurança. Você não sabe o que vai ser do amanhã. Você não sabe se você pode chegar e abraçar. Então, por exemplo, pais que são pouco afetivos e muito corretivos, corrigem muito, vão produzir crianças emocionalmente extremamente abaladas. Isso vai reverberar na vida deles, no casamento deles, no futuro deles e na criação dos filhos deles. Então a criança ela cresce com uma tensão. Tensão é um jeito que a gente chama, mas isso aí é um estresse, é uma insegurança, é um medo, é uma fobia. Então eu tinha muito essa fobia dentro de mim. E eu me recordo quando criança, eu era agressivo. Quando criança. Depois entrei na fase adolescente, entrei numa fase meio estranha, meio isolado, fiquei meio estranho assim. Mas eu me recordo que quando eu era pequenininho eu era agressivo. Eu tinha processos de raivas e de ímpetos que é igualzinho o TDAH. Reativos, impulsivos. Provavelmente essa sintomatologia da agressividade, da impulsividade estava dentro de mim. Então a gente às vezes rotula TDAH. Eu não me vejo TDAH, mas eu vejo com sintomas semelhantes sem necessariamente ser TDAH. E você nunca tomou remédio? Nunca tomei remédio. Apesar de que na vida eu passei por várias coisas que me colocaram muito em xeque. Momentos assim de pânicos incríveis. Então, assim, isso está muito ligado à fobia social. Então, até os meus 40 e poucos anos de idade, eu sentia coisas. Então, estava dentro de mim. Nos últimos anos, depois que realmente eu entrei mais profundo no atendimento de pessoas e na descoberta, nos estudos, de todas as causas de tudo isso, desenvolvendo uma metodologia e aplicando essa metodologia na minha própria vida, eu me libertei. E qual é a sensação agora? Paz. Paz no sentido de poder dormir, de poder ficar tranquilo? Qual é essa paz? Leveza. A sensação é... O que eu chamo de paz? Paz é o oposto da insegurança. Paz é o oposto do medo. A pessoa que é insegura, ela não tem paz. Porque tudo na vida gera nela insegurança. Porque o que acontece? A insegurança, ela vai ativar o seu sistema de defesa, concorda? Sim. E você vai ser reativo, certo? Certo. A pessoa reativa não é a pessoa que tem paz. É a pessoa que está precisando se defender o tempo inteiro. Ela não tem paz. Ela é perturbada. Cabeça perturbada. Às vezes, como se alguém estivesse atacando o tempo inteiro. Às vezes são situações que não são um ataque, mas ela sente que é um ataque, né?
ela tem que reagir a situações que às vezes outras pessoas não iriam reagir. Exatamente. Então, a sensação que eu experimento hoje na minha vida e que eu levo pessoas a experimentar a mesma coisa porque eu posso dizer que é muito gostoso, é a paz. É a ausência daquela taquicardia no peito, daquela angústia, daquela ansiedade, como se algo tivesse acontecendo, como se você fosse ser atacado, como se você fosse ser julgado, como você fosse ser agredido. É isso que uma criança com TDAH no ambiente escolar principalmente sente. Sente demais. E ela não sabe falar sobre isso, ela não sabe expressar. O corpo dela expressa por ela. Os sintomas, né? A mente dela expressa por ela. Fabrício, poxa, sensacional. E voltando, foi muito bom que a gente deu uma mega volta pra gente explicar tudo, né? Em torno simplesmente daquele comentário. Foi muito bom como uma provocação, às vezes que parece simples, né? Gera tanto conteúdo e tanta transformação. Voltando àquele comentário onde a mãe inicialmente perguntou, eu dou ou não Ritalina? E a outra pessoa falou, dá, experimenta, porque tem que experimentar. Tendo em vista isso e tudo que você explicou pra gente fechar o raciocínio para um pai e uma mãe que agora tá em xeque, né? A pessoa tá... Se o pai e a mãe que viu todo esse podcast, nesse momento, tá em dúvida entre dar ou não remédio, a dúvida só aumentou, né? Se a pai e a mãe tá dando remédio, pensa, meu Deus, e agora? Eu paro? O que você poderia dizer assim, mãe, pai, vá nisso, vá na raiz, olhe para isso, faça isso de fato agora, de forma bem prática e resumida para que ele saia daqui sabendo exatamente o que fazer. Permita-se ser ajudado. É o que eu digo aos pais. Eu decidi na minha vida assumir uma missão de ajudar famílias. E nessa missão entrou a proposta do TDAH. E eu descobri caminhos que realmente funcionam. A pergunta sobre o remédio não é sobre isso, se funciona ou se não funciona? Sim. E muitas vezes a gente dá porque pensa assim, funciona, pelo menos ela fica mais calma. Verdade, em alguns casos sim. Em outros não. Fica até muito mais agitado. Então, hoje eu diria para os pais o seguinte: não dê para o seu filho aquilo que você não sabe que está entrando dentro dele e quais as consequências isso vai gerar. Porque os problemas estão muito mais embaixo, estão muito mais no fundo. Então, você pode estar tendo a sensação de tranquilidade porque, de repente, o seu filho está mais tranquilo, quando lá dentro ele pode estar vivendo uma guerra, um tsunami de coisas tão loucas que pode fazer pior para ele a médio e longo prazo. Pode gerar reações adversas muito piores e muito mais agressivas a médio e longo prazo. O que eu digo para esse pai? Permita-se ser ajudado. A partir desse nosso encontro de hoje, eu acho que os pais entenderam que tem coisas mais embaixo. Mais profundo. Tem coisas mais profundas. Tem sofrimentos que às vezes a criança não está conseguindo falar. Tem crianças que estão fechadas e que eu simplesmente as taxo de tímidas. Não existe timidez, existe uma dor. Existe um constrangimento, existe uma insegurança, existe um medo, existe uma sensação que ela pode estar corroendo o interior da criança. Aí você vai chamar isso de falta de foco? Você vai simplesmente rotular tudo isso que pode ser uma bomba emocional, que lá na frente pode desembocar num transtorno de ansiedade ou numa depressão? Pode desembocar numa vida de vícios porque ninguém conseguiu ajudar realmente essa pessoa e a única coisa que faz com que ela tenha paz é fumar, ou cheirar, ou beber. Porque a gente faz as coisas pensando que está fazendo melhor e eu não nego isso, mas o que eu digo para os pais, permita-se ser ajudado. Vem falar comigo, faz o meu curso eu chamo de uma ótima introdução. Uma ótima introdução para um caminho que pode levar seu filho a estar bem. Por que eu chamo de uma introdução? Porque a primeira coisa que a pessoa precisa entender é o que eu chamo de método CTP. Ok? Os pilares CTP.
O primeiro pilar, que é o C, é entender, compreender o que está de fato acontecendo com o seu filho, para que nunca mais você olhe para ele de uma forma taxativa, de julgamento, e que diga assim, não, esse menino está com onda. Esse menino está me manipulando. Claro que os TDAHs, eles são muito manipuladores. Por quê? Porque essa dor dentro deles, que faz com que eles sejam mais inteligentes, faz com que eles também desenvolvam técnicas para manipular as coisas a favor deles. É óbvio. Ninguém disse que não. Ok? Só que os pais que não entendem esse processo, muitas vezes não só eles caem nas manipulações, como também eles agem de formas agressivas e, no final de contas, não sabendo mais o que fazer, porque eles se sentem impotentes, sim. A pior coisa, a pior dó que eu tenho desses pais é porque eles se sentem impotentes e não têm o que fazer. Qual é a última solução? O que aquela mulher falou. Experimenta. Dá um remédio, experimenta. Vai fazer o quê? Quem vai te ajudar? Eu te ajudo. Mas permita-se ser ajudado. Eu não estou aqui para fazer nada por ninguém. A pessoa que tem que querer fazer por ela. Aí sim eu estou aqui para colaborar no processo. Se ela não quiser, o que eu posso fazer por alguém? Não tem pessoa, Igor, nesse mundo que possa ajudar mais uma criança com TDAH do que os seus próprios pais. Porque ali está a origem. E é fácil um pai ou uma mãe entender um filho, porque saiu dele. Tá todo dia Tá junto. tudo tá junto e não só, veio de dentro, tá nas entranhas. Então não tem maior terapeuta na face da terra para uma criança com TDAH do que a mãe e o pai. Agora, eles têm formação para isso? Eles têm capacitação para isso? Eles têm entendimento do que de fato esteja acontecendo? Então, o que eu digo, permita-se ser ajudado. Método, né? CTP, decifrando. Compreender, transformar e perseverar. Não adianta só compreender e não saber o que fazer. Sim. Você compreende, escuta esse podcast, aí tem um monte de insights, um monte de luzes. Depois não sabe o que fazer, o que adianta? E faz tudo errado do mesmo jeito, repete os mesmos padrões de erros. Pensa que tá fazendo certo, mas tá fazendo errado. Você precisa de ajuda para saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que vai fazer com que a confiança dele aumente ou com que vai fazer com que a confiança dele diminua. Crianças com TDAH têm dificuldade em confiar nos seus pais. Mas não é porque os pais sejam ruins, é porque faz parte do próprio processo biológico de autodefesa. E se os pais não entenderem isso, não adianta. Se os pais não entenderem, vão entender que é contra eles, não é contra eles. Muito pelo contrário, a criança está pedindo ajuda. Né? Ela quer ajuda, mas os pais não conseguem fazer da forma certa. Muitas vezes erram e pecam pelo excesso, se tornam super protetores e ainda pioram ainda mais a situação. Depois de transformar, tem que perseverar, porque não dá só para você transformar, você tem que perseverar no processo. Então você também tem que aprender a perseverar no processo. As pessoas ultimamente, Igor, não conseguem manter uma dieta, não conseguem perseverar numa dieta. Quanto mais numa mudança aí de fica nesse efeito ambiente. sanfona. Então, na vida, para que nós tenhamos resultados que sejam bons e duradouros no processo TDAH infantil, ou de um adolescente ou de um adulto, tem que ter por base esses 3 caminhos. Compreender, transformar e perseverar. E atuar sempre olhando para os indicadores corporais. Como assim? Quem são os indicadores do nosso corpo? São as emoções. A gente tem preconceito com a palavra emoção, emocional. Ai, emocional, ai, não sei o que. Não, gente. Emoção é um indicador físico. Físico-químico. Ela é uma informação, ela é um dado. Ela não é uma brincadeira, ela não é um sentimentalismo.
Se eu tenho uma sensação de insegurança, ou seja, de medo, aquilo está trazendo uma informação sobre como o meu corpo sente a vida. Isso é um dado. Aí se eu não levo isso em consideração, não vou conseguir vencer o TDAH do meu filho nunca. Pode ter remédio quanto for, tem prazo de validade. E no dia que vencer o prazo de validade, o efeito vem a rebote. Caramba. Fabrício, poxa, muito bom, cara. Muito obrigado por compartilhar com a gente toda a sua experiência mais uma vez. E pra mim, eu acho que eu e o Luquinhas, né, Luquinhas, que tá ali, somos os maiores espectadores aqui que tem o privilégio de aprender aqui, né, ao vivo com você. Então, muito obrigado por compartilhar com a gente. Acho que esse episódio ficou fenomenal, entendeu? Assim como os outros também, e daqui pra frente teremos cada vez mais. Muito obrigado. É um prazer, Igor, é um prazer poder compartilhar um pouco de tanto conhecimento que a vida me deu, né? Muito bom. Inteligência é gostoso para isso, pra gente poder Partilhar, trazer as pessoas a um entendimento. despertar. Despertar. Você já me falou essa palavra outra vez. Fabrício, então é isso. Muito obrigado. Você que acompanhou a gente até esse final, se você quiser saber um pouco mais sobre o método do Fabrício, o curso dele, que é o Decifrando o TDAH do seu filho, tem o link aqui do site, da página, na descrição desse podcast. As redes sociais do Fabrício também estão aqui na descrição desse podcast. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal, se inscreva aqui no nosso podcast, comente aqui o que você achou, fale algum outro tema que você queira assistir. Vá lá na rede social do Fabrício, no Instagram, manda uma mensagem para ele. O Fabrício fica muito feliz quando as alunas do curso mandam um vídeo, mandam um relato. Ele fica muito feliz de ver a transformação que o método tem causado. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.